pessoal, hoje eu vou falar um pouco da história de Cauchy e o rigor da matemática. Agustin Louis Cauchy nasceu em 21 de agosto de 1789 e foi um dos mais célebres matemáticos de todos os tempos. Ele era um matemático de origem francesa e nascido em Paris e foi mais conhecido como o último sobrenome, Cauchy. Ele passou sua infância num período mais sangrento da Revolução Francesa, quando as escolas foram fechadas, e seu pai, para fugir do perigo, mudou-se para o campo com a família, e lá eles sobreviviam das poucas frutas e vegetais que ele mesmo colhia. Com isso, Cauchy cresceu um pouco enfraquecido. Seu pai se encarregou de ensinar para ele, de passar para ele todo o conhecimento que tinha. E quando eles voltaram para Paris, eles ficaram conhecendo Laplace, e Laplace logo observou que Cauchy tinha uma boa desenvoltura com livros e papéis. E começou a observar também que ele tinha muita facilidade com matemática. Aí ele incentivou o pai dele a ensiná-lo primeiro, a dar primeiro a educação literária, porque ele poderia vir a ser um grande matemático, mas ele precisaria saber escrever bem. Quando as escolas se reabriram, ele voltou para a escola e ele pôde frequentar as escolas. E começou logo a ganhar prêmios escolares, promovidos por Napoleão Bonaparte. Em 1807, ele se graduou na Politécnica e ingressou na Escola de Engenharia, onde ele atuou como engenheiro até 1813. Nessa época, Cauchy já havia resolvido muitos problemas matemáticos. Em um deles, ele provou que os ângulos de um poliedro convexo são determinados por suas faces. Em 1814, ele publicou um artigo sobre integrais definidas que se transformariam mais tarde na base de suas teorias de função complexa, das funções complexas. Em 1815, ele chamou a atenção do mundo dos matemáticos ao provar um dos grandes legados por Fermat. Todo o número inteiro positivo é a soma de 3 triângulos, 4 quadrados, 5 pentágonos, 6 hexágonos, etc. E seguiu a sugestão de Lagrange e criou um jornal científico. E lá ele publicava pequenos artigos de todos os ramos da matemática pura e aplicada. Cauchy criava matemática a uma velocidade muito grande para a época dele, né? Sem se importar se aquilo que ele estava criando teria aplicação algum dia. Ele produziu a abstração na matemática de uma forma tão elegante que possibilitou uma nova forma de compreender os conceitos e teorias que possibilitaram abrir novos caminhos, gerando o nascimento da teoria dos grupos finitos. Se a teoria dos grupos finitos não tivesse sido criada por Cauchy no século XIX, eventualmente teria sido criado por algum outro matemático mais tarde. Mas com certeza, hoje nós não teríamos computadores, tablets, celulares, nem todos os tipos de engenhos tecnológicos que necessitam de um sistema computacional para funcionar. Pois esta teoria foi uma das bases que permitiram criar a abstração necessária para desenvolver código que permite dar instruções a uma máquina para que ela realize tarefas designadas pelo ser humano. Ele foi um matemático assim, muito rigoroso. E foi esse rigor que ele introduziu na análise matemática, modernizando e produzindo avanços significativos na matemática. Ainda hoje, no nosso século, no século XXI, nós usamos muito do rigor das técnicas introduzidas por Cauchy na investigação moderna da matemática. A noção moderna de continuidade de funções
variável, real ou complexa, foi criada por Cauchy também. E sem a introdução da noção de continuidade de Cauchy, quer na componente real, quer na componente complexa, o ramo da análise da matemática não teria progredido tanto no século XX, de modo a ser um dos suportes da criação de conteúdo teórico em aerodinâmica, que possibilitou também a criação do avião. Cauchy foi o primeiro a fazer o estudo rigoroso das condições de convergência de séries infinitas. Além de sua rigorosa definição de integral, ele fez trabalhos importantes nas áreas de equações diferenciais e aplicações à física matemática. Ele também escreveu sobre astronomia matemática. Cauchy foi um dos mais extraordinários matemáticos do mundo, e seu nome estará sempre ligado à análise real e complexa. Ele morreu inesperadamente aos 68 anos de idade, no dia 23 de maio de 1857. E depois de falar da sua valorosa contribuição para a evolução da matemática, é bom lembrar a última frase que ele proferiu no seu leito de morte: o homem morre, mas sua obra permanece.